Fala investidor, fala investidora. Hoje a gente vai analisar a Itaúsa, a empresa fundada em 1966 com o nome de Banco Itaú de Investimentos. Ela passou por várias mudanças de nome até em 1991 virar Itaúsa, Investimentos Itaú, que é o nome que está até hoje. Seu código negociado em bolsa é o ITSA3 e o TSA4. O 3 é uma ação ordinária e o 4 é a preferencial. Bom lembrar que a 3, a ordinária, é a que dá direito a votos, são as mesmas dos majoritários. E a 4 é a preferencial, ela dá preferência ao receber os dividendos. O setor de atuação principalmente é o financeiro, mas também tem outros setores de atuação da empresa. O free float da ordinária é 36,73% e o free float da preferencial é de 81,79%. A gente pode ver que a ação preferencial da Itaúsa é mais líquida, bem mais líquida que a ação ordinária. O tag along dela é de 80%, não é de 100%, como a última empresa que a gente viu, a Energias do Brasil, e o segmento de listagem dela é o nível 1. Ela não faz parte do novo mercado, que são as empresas que têm obrigatoriedade de ter 100% de tag along e também de ter só ações ordinárias no seu portfólio. Então esse tag along, como a gente falou, é um mecanismo de proteção para o minoritário em caso de troca de controle da empresa. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais da empresa. Ela é uma holding brasileira, é um dos principais conglomerados privados do Brasil, mais de 90% do seu investimento é no Banco Itaú, mas ela tem participações em outras empresas também, e dentre elas algumas são líderes dos seus mercados. A Duratex, de papel e celulose, a Alpargatas, do setor de calçados, que é dona da Havaianas, a Itautec, que é uma empresa de tecnologia da informação, e também tem participação na NTS, empresa essa que ela aumentou a sua participação, foi informado agora no último relatório trimestral. E também ela fez a aquisição da Aegea Saneamento, que ela informou também no seu último balanço, aumentando ainda mais o seu portfólio. Esse foi o último fato relevante informado pela Itaúsa, que a BlackRock, uma das principais gestoras de ativo do mundo, reduziu sua participação na holding brasileira e agora detém aproximadamente 4,98% do total de ações preferenciais da companhia. A BlackRock reforçou que o objetivo da participação societária é estritamente de investimento, não objetivando a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia. Essas foram as últimas ações destacadas pela Itaúsa. Essa aqui foi um aumento na NTS, que é uma empresa que já estava no seu portfólio. A participação até então era de 7,65% e foi para 8,5%. O aumento da participação da companhia reforça a confiança no potencial de geração de valor que esse investimento traz ao portfólio da Itaúsa. Além disso, como a gente falou um pouco atrás, teve a aquisição da participação acionária na Aegea Saneamento. O investimento foi de 1,3 bilhão e após a conclusão da operação prevista para o segundo trimestre, a participação da Itaúsa será de 10,20% no capital votante e 8,53% do capital total da companhia. Esse investimento marca a entrada da Itaúsa no ramo de saneamento básico e, como de costume, sempre buscando empresas líderes no seu setor. E com a Aegea não é diferente. A empresa está presente em 12 estados brasileiros e atende mais de 11 milhões de pessoas. E por fim, a Itaúsa informou no seu último relatório que o Itaú esperava que o Federal Reserve aprovasse a segregação da fatia na XP em companhia separada. E segundo o Itaú, o Federal Reserve se manifestou de forma positiva. Esse foi mais um passo importante entre o divórcio entre Itaú e XP. Para quem ainda não sabe como isso vai funcionar, os acionistas que têm a ação da Itaú Unibanco vão passar também a ter ações da XP. Isso porque o Itaú comprou quase 50% da XP anos atrás, e depois do IPO da XP, o Itaú passou a deter 46%. Em dezembro do ano passado, o Itaú vendeu 5% e ficou com 41% da XP. O Itaú agora decidiu separar o seu investimento, os 41% da XP, em uma nova companhia, a Xpart. Com a aprovação agora pelo Federal Reserve, todos os acionistas do Itaú também serão acionistas dessa nova empresa e vão receber ações da Xpart de forma proporcional à que eles têm no banco. E a Itaúsa, que tem grande participação no banco, vai receber essas ações. A gente não sabe ainda o que a Itaúsa vai fazer com esse direito, mas eles indicam que podem vender essa participação. E com isso, o valor arrecadado poderia ser distribuído para os acionistas. Aqui eu trouxe todo o portfólio da Itaúsa e sua estrutura acionária simplificada. Entre ordinária e preferencial, ela tem um free float geral de 66,36%. E o grupo que controla a holding é a família Egídio Souza Aranha, que detém 33,64% das ações. Aqui são as 5 empresas do portfólio da Itaúsa. Ela detém 37,32% do Itaú, 29,19% da Alpargatas, 36,79% da Duratex, 48,5% da Copagaz e 7,65% da NTS. Bom lembrar que ela fez
fez investimento agora na NTS e aumentou sua participação, saltando de 7,65% para 8,5%. Além disso, ela fez uma aquisição, como a gente viu, de 1,3 bi e agora a Egea Saneamento vai entrar no seu portfólio também. Bom reforçar que 90% do investimento da Itaúsa é no Itaú e, consequentemente, o resultado da Itaúsa em 90% representa o Itaú. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais da empresa, passar rapidamente. O Itaú é o maior banco da América Latina e um dos maiores do mundo em valor de mercado. A Alpargatas, maior fabricante de calçado e vestuário da América Latina, dona da marca Havaiana. A Duratex, maior produtor de painéis de madeira do Hemisfério Sul, participação significativa no mercado nacional, com a fabricação de louças, metais sanitários, pisos laminados e chuveiros. A Copagás realiza distribuição e comercialização de gás liquefeito e petróleo. E a NTS realiza o transporte de gás natural por meio de sistema de gasodutos. E como a gente falou, a Egea é do setor de saneamento básico. Esses são alguns destaques que a Itaúsa evidenciou no seu balanço do primeiro trimestre. Já falamos de um pouco sobre alguns deles aqui: o investimento na Egea Saneamento, o aumento de participação acionária na NTS e a reorganização societária relacionada à XP. Dentre outros pontos que interessam a gente aqui, o lucro líquido da Itaúsa atingiu 2,4 bilhões nesse primeiro trimestre, 123% superior em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso se dá muito pelo bom resultado do Itaú. Os bancos vêm se recuperando muito nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, onde por causa da pandemia eles sofreram muito, principalmente na carteira de crédito, com provisões de créditos duvidosos. Já nesse ano, o lucro líquido do Itaú foi de 6,5 bilhões no primeiro trimestre, representando um aumento de 71,1% em relação ao mesmo período em 2020. Eu acabei não botando aqui para não ficar muito repleto de informações, mas o ROI também aumentou, de 11,8% para 17,8%, assim como o crédito para agronegócio e o crédito imobiliário para pessoa física. O primeiro saltou de 38,6% para 46,5% e o segundo de 47,2% para 62,4%. O Itaú destaca que o crescimento nesses dois setores foi por causa do cenário de juros baixos e também da alta demanda por esses créditos. Além disso, a Itaúsa destacou um crescimento de patrimônio líquido de 13%, de 58,7 bilhões no primeiro trimestre, e também um ROI recorrente de 16,7%, um acréscimo de 8,6%. Hoje o valor de mercado da Itaúsa é de 86,8 bilhões. A gente tem aqui o investimento por setor da Itaúsa. A gente repara que 89% são do setor financeiro, que é a parte investida no Itaú, e mais 11% nos demais setores, na Alpargatas, no Duratex, na Copax e na NTS. O investimento total é de 61,1 milhões. Aqui mais embaixo a gente tem os indicadores do resultado dos investimentos, o lucro líquido recorrente e o ROI recorrente em comparação ao primeiro trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021. A gente repara que o resultado dos investimentos saltou de 1,2 para 2,3 bilhões. O lucro líquido saltou de 1,1 para 2,4 e o ROI recorrente de 8% para 16,6%. A Itaúsa, muito proveniente do Itaú, melhorou muito os seus números em relação ao primeiro trimestre de 2020. Outro ponto interessante é que a Itaúsa anunciou recompra das suas ações. Isso evidencia que a empresa acredita que a sua ação no mercado está no valor descontado e que tem potencial de crescimento. Esse plano de recompra foi aberto em fevereiro e a expectativa é a aquisição de 250 milhões de ações, sendo 50 milhões ordinárias e 200 milhões preferenciais, que representavam na data 4,5% das ações em circulação. O plano, que vai ficar aberto até 23 de agosto de 2022, se respalda no descolamento do valor líquido dos ativos e do valor de mercado da Itaúsa e também do potencial de geração de valor das empresas do portfólio. Aqui são dados que evidenciam porque eu acredito que a Itaúsa deve voltar a padrões de 6, 7% yield no segundo semestre de 2021 ou até no começo de 2022. As suas empresas, principalmente o Itaú, mostraram grande recuperação nesse primeiro trimestre e tendem a continuar nesse movimento nos próximos balanços. A gente pode ver aqui os saltos em receita operacional, em lucro líquido recorrente, em patrimônio líquido, em ROI sobre o PL médio e em ROI recorrente sobre o PL médio, tanto de Itaú quanto de Alpargatas quanto de Duratex. Além disso, por causa da pandemia da Covid-19, o Banco Central estabeleceu portarias que não permitiram a mesma distribuição de dividendos dos anos anteriores, refletindo no yield pago do Itaú para a Itaúsa e da Itaúsa para os seus acionistas. Esse gráfico aqui evidencia bem o que acabei de falar. Esses são fluxos de dividendos e juros sobre capital próprio que a Itaúsa recebeu no primeiro trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Repara como teve um bom crescimento, principalmente do Itaú. Isso vai refletir no aumento do dividend yield no segundo semestre de 2021 e no começo de 2022 com a recuperação dos bancos. Esse gráfico aqui mostra bem como o payout caiu de 2019 para 2020, em consequência o dividend yield. Isso se dá muito, como a gente falou, pelas portarias que o Banco Central fez de limitar a distribuição de dividendos. E a Itaúsa reportou um desconto de 23,4% em relação aos ativos que ela tem no seu portfólio.
E esse valor descontado tem alguns motivos. Uma holding tem um custo de manutenção, além disso a liquidez de uma holding é menor que as empresas do seu setor, como exemplo a Itaúsa tem uma liquidez menor do que as ações do Itaú, e além disso, em uma holding quem aloca o capital são os conselheiros administrativos, e no caso de uma empresa é diretamente a pessoa física. Mesmo a Itaúsa tendo alocado bem esse capital, feito boas aquisições, o mercado acaba precificando com um desconto essas ações. Aqui eu peguei alguns indicadores para a gente avaliar a Itaúsa. Bom lembrar que ela é uma holding, então alguns indicadores como margem EBITDA e margem líquida ficam um pouco inflados. A gente vai falar um pouco sobre isso. Começando aqui com os indicadores de rentabilidade, o ROI e o ROIC. O ROI de 14,06% é um ROI bom, para mim acima de 10% é um bom ROI, mas está um pouco abaixo da média da Itaúsa, que é na casa de 16%. Esse ROI antes da pandemia chegou aos 18%, depois caiu para 12% e agora se recuperou, chegando ali aos 14%, e a tendência é que aumente esse ROI nos próximos meses. O ROIC da Itaúsa é de 12,72%, é um dos melhores do setor. Acima de 10% eu considero um bom ROIC. Os indicadores de eficiência é onde entra a equivalência patrimonial, por isso a margem EBITDA e a margem líquida superam os 100%, com a EBITDA ficando em 146% e a líquida em 127%. Nos indicadores de valuation, o primeiro, o dividend yield de 2,55%, muito afetado por causa do resultado dos bancos no último ano. Um PL de 11,70%, um pouco abaixo da média histórica da Itaúsa, que é de 9,57%, mas ainda assim na média do mercado. Assim como o PVP de 1,61, que também segue a média do mercado. Em comparação, o Banco Santander tem 1,53 de PVP e o Banco Bradesco de 1,75 de PVP. Então segue aí a linha do mercado. No indicador de crescimento, o CAGR das receitas dos últimos 5 anos é de 3,78, acima da média do mercado. E apesar do endividamento da Itaúsa ter crescido nesse último balanço trimestral, ele segue controlado. A dívida líquida sobre o PL está em 0,03 e a dívida líquida sobre EBITDA em 0,17. Bom lembrar que esse múltiplo, dívida líquida sobre EBITDA, abaixo de 3, eu considero um bom valor. A gente percebe 3 indicadores aqui da Itaúsa que mostraram ao longo do tempo crescimento constante, patrimônio líquido, lucro líquido e margem líquida. A gente pode ver que o crescimento não é linear. Boas empresas geralmente não apresentam crescimento linear, mas sim constante. A gente pode ver que esse viés de alta de receita líquida e margem líquida sofreu com um baque no último ano por causa de consequências da Covid-19. E além disso, o dividend yield médio da Itaúsa nos últimos 5 anos, de 2015 e 2020, foi de 6,5%. E por causa da queda na receita e nas margens líquidas, ele caiu no primeiro trimestre de 2021 para a faixa de 2%, mas tende a melhorar. E por fim, eu destaquei pontos positivos e pontos negativos de se investir em Itaúsa. Do lado positivo, eu destaco que ela tem feito um ótimo trabalho e feito aquisições que no longo prazo podem ir reduzindo sua dependência do Itaú. As marcas que têm participação são líderes nos seus segmentos de atuação, o lucro vem crescendo ao longo do tempo e a holding possui um desconto considerável em relação às empresas de seu portfólio. Do lado negativo é que mesmo buscando diminuir esse fator, ela depende muito ainda dos resultados do Banco Itaú, quase 90%. Ela pode alocar mal os lucros que recebe das empresas que investe. Isso é uma atenção mais do que um ponto negativo. Como não é o investidor em pessoa física que investe, sempre bom ficar atento em como a holding, como os conselheiros administrativos estão gerindo o patrimônio. Ela tem historicamente feito boas aquisições e trabalhado bem, mas é sempre bom ficar atento. O surgimento de bancos digitais e startups e as fintechs que não cobram taxas. O Banco Itaú já mostrou que tem capacidade de competir e se inovar, mas é sempre bom ficar atento à capacidade deles. E também o tag along, que não é de 100%. Ela não tem essa proteção dos minoritários de 100%. E agora, por fim, vamos à nota da Itaúsa, que é 9,4, um pouco atrás da EDP, ficando em segundo no nosso ranking. A próxima empresa analisada vai ser a Engie, também do setor de energia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa análise. Peço que vocês se inscrevam aí no canal para acompanhar todos os nossos vídeos e conto muito com o feedback de vocês para a gente seguir evoluindo rumo à nossa independência financeira. Valeu, pessoal. Grande abraço.